Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente, tá? Que eu, assim, costumo abordar, mas não com tanta frequência. Como vocês viram no título do vídeo, o vídeo de hoje vai ser falando sobre como eu lido com a depressão e como eu aprendi a lidar com essa doença, que sim, é uma doença. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, lembrando que informação é sempre importante. Se inscreve também no canal, compartilha com as suas amigas. Com esse vídeo, eu pretendo não alcançar apenas quem já é inscrito, mas também outras pessoas. Até para esclarecer muitas coisas que às vezes a gente não sabe. Então é isso, gente, vamos lá começar. E pra quem não sabe, eu até então, o que eu sei é que eu tenho depressão e síndrome do pânico. E como eu lido com isso, e até então eu não tinha tratamento. Então eu convivia sem tratamento. Mas vamos começar, como diz, né, pelo começo. Então, gente, isso começou quando eu era criança. Então, quando eu tinha 4, 5 anos, eu já apresentava sinais que era diferente das pessoas, né, das crianças, na verdade, da minha idade. Então, vou dar um exemplo a vocês, que eu estava super feliz dançando. Eu amava imitar a Joelma do Calypso. Então eu tava dançando feliz, de repente eu começava a chorar. E depois eu começava a rir do nada. E minha mãe, assim, eu não culpo meus pais, claro. Até porque até então se hoje a gente ainda tem um grande preconceito e um tabu, imagina naquela época. Então, minha mãe e meu pai achavam que era assim, algo normal, digamos. Eles sabiam que não era normal, mas era normal, entendeu? Mais ou menos isso. E os meus familiares, claro, percebiam, né? Mas naquele tempo a gente nem ir pra psicóloga era louco, tá? Pra quem não sabe, eu já tenho 21 anos, né? E eu comecei a apresentar esses sinais com 5 anos, como eu disse a vocês, que eu chorava, ria, ficava muito triste, não era muito de fazer amizade, sempre fui muito seletiva, então não era todo mundo que eu me aproximava. E nisso eu fui levando e eu sofria já bastante, sendo que ninguém sabia o que era. Quando foi com meus 10 anos, porque eu entrei muito cedo na escola, então com 10 anos eu já fazia 6º ano, que é a antiga 5ª série. E eu era bem cheinha. Caso eu encontre foto, eu acho que dessa época eu não tenho foto, mas eu tenho foto, tipo, de uns 5 anos depois, com 15, mas que eu continuei no mesmo corpo. Então eu era gordinha. E eu era uma pessoa, aquela pessoa CDF, sabe? Que eu estudava muito. Como eu não tinha muitas amizades, eu tinha tempo bastante para estudar. Então eu estudava muito para tirar notas boas. E eu tirava notas excelentes. Então isso terminava sendo uma coisa para as pessoas meio que caírem em cima. E eu lembro como se fosse hoje. É por isso que eu vou falar a vocês da importância do psicólogo, tá? E eu lembro como hoje que tinha trabalhos e todo mundo formava os seus grupos e eu ficava sozinha. E isso pra mim era muito doloroso. Quando eu chegava em casa, eu lembro como se fosse hoje. Eu chorava muito, minha mãe sofria também muito com isso. Porque quando você vê seu filho chorando, você sofrendo e chorando, você também sofre. Mesmo que às vezes a mãe tente ser forte pra não demonstrar, ela sofre junto também. Infelizmente, as escolas, naquela época, eu não sei atualmente, naquela época elas não estavam preparadas para lidar com essa situação e minha mãe ia na escola, explicava o caso, falava o que estava acontecendo e não davam solução. E eu lembro que tinha apenas 2 pessoas que deixavam, sempre quando viam nessa situação, diziam, não, você pode ficar no nosso grupo, que hoje eu não tenho mais contato, nem sei onde está, que era o Isaac e o Daniel, que eram 2 pessoas que sempre que acontecia isso, eles deixavam ficar no grupo deles. E quando eu chegava em casa, assim, eu desabava e era horrível. Aí vem a importância da psicóloga. Se eles tivessem identificado, a escola tivesse identificado o problema, que, olha, sua filha, talvez ela tenha um problema de relacionamento para se relacionar, fora as coisas que eu chorava na sala, eu tinha crise na sala, enfim. E eu me perdi no que eu tava falando. Sim, e se meus pais e a escola tivessem identificado esse problema, eu teria ido pra psicóloga e ela ia me dar ferramentas para que eu pudesse lidar com aquele tipo de situação. Então eu ia saber me impor diante daquela situação. E nisso eu fiz o 6º e 7º ano nessa escola. Minha gente, era uma das escolas mais caras de onde eu estudava, mas não tinha preparo.
As pedagogas não tinham pingo de preparo. E nisso eu fiz o 6º e 7º ano lá, e eu não aguentava mais porque eu chorava todos os dias eu chorava. Até que eu fui pro 8º ano, foi tranquilo, de boa. 9º ano, volta o sofrimento. Mudei de escola, minha mãe, pra quem não sabe, minha mãe é professora e pedagoga. E nisso eu fiz 9º ano. Quando foi pro 1º ano, minha mãe disse, não, eu passava muito mal. Todo mundo achava que era alguma coisa física, mas não era psicológico. Já era o quê? Síndrome do pânico, porque eu já tinha depressão e terminei adquirindo a síndrome do pânico. Então eu tava na escola normal, nisso eu começava a suar frio, a ter muita dor de cabeça, ficava com falta de ar, isso eu achava que eu ia morrer, meu coração parecia que ia sair pela boca, enfim. Eram muitas crises. E meu irmão chegou, teve que abrir o portão, sim. E nisso, o que acontecia? Eu tinha crise já de pânico e ninguém sabia. Aí minha mãe marca clínico geral, conta o que acontece. Talvez ela tenha problema no coração. Aí eu vou para o cardiologista com 15 anos, né? Nada contra. E nisso eu fiquei com um aparelhinho que é o Host, acho que se pronuncia assim, que é um aparelho que ele monitora o coração por 24 horas, os batimentos, tudo. Então, queira assim ou não, o coração, ele parece que ele vai sair, entendeu? E o médico disse, olha, ela não tem nada. Ok. Aí nisso eu já estava fazendo psicóloga. E o que acontece? Hoje eu tenho maturidade suficiente para encarar a situação, mas naquela época eu não tinha, eu era apenas uma menina de, acho que era 13, 14 anos que eu tinha. Então eu não sabia nem quais eram os meus sentimentos, o que era que eu estava sentindo, quais os sintomas. Eu tinha sim, mas que as pessoas achavam, na época eu tive anemia, que pode ter sido desenvolvida por conta disso, porque a síndrome do pânico, ela não só atinge apenas o nosso lado emocional, ela atinge também o nosso lado físico. É tão tal que quem tem síndrome do pânico fica com enjoo, com dores na cabeça, náuseas, e nisso, quando eu passo mal em alguns lugares, eu acho que as pessoas desconfiam que eu esteja grávida, alguma coisa do tipo, mas não, é apenas uma crise de síndrome do pânico. E nisso eu fui pra psicóloga, não conseguia me abrir completamente com ela, até que eu escrevia muito, minha mãe levou o caderno, ela viu que eu estava escrevendo, viu que eu estava apresentando pensamentos suicidas, enfim. E nisso ela me encaminhou pro psiquiatra, então foi um choque pra mim, imagine você com... Nessa época eu acho que eu tinha 15 anos. Imagine você no auge, né, que todo mundo sonha em completar 15 anos, você se depara tendo que ir para o psiquiatra e tendo que fazer uso de antidepressivos. E nisso foi um choque, sentia muito preconceito da minha família, muito preconceito mesmo. E eu não tinha coragem de falar pra ninguém na escola, nunca fui uma pessoa de ter muitas amizades, eu não tinha muitos amigos nessa época, nem amigas. Então foi uma fase assim que foi eu e minha família. Por mais que minha mãe, a psicóloga, tivesse conversado com ela, meus pais, eles não entendiam tanto o que estava acontecendo. Nisso eu ficava muito sonolenta, dormia bastante. E nesse ano, eu sei que as pessoas criticaram, mas foi o melhor pra mim. Como eu estava fazendo tratamento com psicóloga e psiquiatra, imagina você com 15 anos passando por isso. E eu já sofria disso, tipo, desde criancinha. Então, eu aprendi muito com o tempo a lidar com isso, porque não é uma coisa que eu tenho há 2 nem 5 anos, é desde que eu me entendo por gente. E eu tava no 2º ano do ensino médio, e o que acontece eu passava muito mal nessa escola, muito mal mesmo, eu desmaiava, eu ficava com o coração acelerado, era crises em cima de crise. E quando foi em outubro, minha mãe disse, olha, eu disse, mãe, eu não tenho mais condições de ir pra escola, eu ia ser reprovada porque eu faltava muito por conta do tratamento, que eu tinha vários médicos, enfim. E o que acontece? Aí eu desisti, né? Abandonei nessa época, eu estava em colégio particular. E nisso, minha gente, foi assim, eu sabia que as pessoas falavam, não tinham coragem de falar na minha frente, mas falavam por trás, né? Enfim, aí continuei no tratamento, aí no ano seguinte eu fui pro colégio público e foi a melhor coisa que eu fiz. Lá eu encontrei pessoas, assim, maravilhosas e foi uma fase bem complicada da minha vida, porque eu não posso falar a vocês o que aconteceu, porque não só envolve a mim, envolve outra pessoa e eu não vou envolver nisso. Mas eu parei o tratamento. Eu disse à minha mãe que eu estava boa e parei o tratamento. E nisso eu fui piorando, eu tinha várias crises. Tinha festas, eu podia estar rodeada de pessoas da minha família, mas eu me sentia sozinha. Eu chorava muito, eu ficava com raiva, eu ficava triste, eu queria ficar só.
E assim, é muito importante você ter alguém para você confiar, para que você possa contar o que está acontecendo, porque hoje estão acontecendo muitos suicídios. Eu já pensei várias vezes nisso, mas eu acho que se você se abrir com alguém, você pode prevenir isso. E a questão também de você falar, não tenha vergonha, não é vergonha ter depressão nem síndrome do pânico. Eu tenho certeza que apenas as pessoas muito fortes têm essa doença, porque é uma doença muito difícil. Existe o câncer físico e o câncer da alma. E eu tenho a depressão e a síndrome do pânico como um câncer da alma. E hoje, se as pessoas falarem mais sobre isso, vai prevenir tanta coisa, vai tirar tantos tabus da cabeça alheia, das cabeças alheias, né? Então não tenha vergonha, eu já tive muita vergonha de dizer que eu tenho isso, hoje eu não tenho, eu falo tranquilamente sobre o meu problema. Já aconteceram diversas situações, como recentemente eu fui comprar uma coisa aqui perto de casa, fui de bicicleta com meu irmão, chegou lá, eu passei mal e desmaiei. Tive lá uma crise de síndrome do pânico, então eu fiquei com falta de ar, minhas mãos elas travam, minhas pernas formigam. Nisso eu desmaiei, poderia ter me machucado, graças a Deus não me machuquei, meu irmão estava comigo. Então o que eu quero falar a vocês é que é normal você ter isso, mas que você precisa se cuidar, se tratar, falar pro seu pai, pra sua mãe, fazer com que as pessoas entendam, porque é uma coisa que minha mãe não tinha isso na época dela, as pessoas não tinham, e quem tinha, na verdade, muitas vezes eram dados como loucos, e não é bem assim. Então, é uma geração, a geração dos meus pais, né, totalmente diferente dessa aqui. Então, para eles ainda é um choque muito grande. E eu aprendi a lidar com a depressão respeitando os meus limites. E com a síndrome do pânico. Então, tem lugares que eu não frequento. Então, vocês têm que aprender a saber o que está se passando na sua cabeça. Você tem que se entender. A partir do momento que você começa a se entender, você começa a enxergar as coisas de outra maneira e a se impor. Eu desde criança eu apresentava esses sinais, então isso pode ser genético por conta da família do meu pai e também da minha mãe, mas que eu não vou falar sobre isso porque não envolve só a mim, envolve outras pessoas também. Então, o meu caso, ele pode ser genético, pode ser um pouquinho mais complicado, então, porque eu apresentava isso desde criança. Já outras pessoas, elas vão adquirindo com o tempo, por conta de um trauma que você teve, você não conseguiu superar, então você adquire a depressão, e junto com a depressão pode vir a síndrome do pânico ou outros problemas. Então, eu acho que eu passei muito tempo, eu estou voltando agora para terapia após praticamente 8 anos, que eu fiz tratamento com a psicóloga, eu tinha 13, 14, hoje eu tenho 21 anos, então eu fiz por volta de 1 ano, praticamente 6 anos a 7, sem ir para psicóloga, agora que eu estou retornando. E como eu aprendi a lidar com isso? Digamos que eu aprendi gritando. Então, quando juntava muitas coisas na minha cabeça, aí eu explodia, eu chorava, eu gritava e aquilo me dava um alívio. E eu tava sem medicação, né, porque eu não tava indo pra psicóloga nem psiquiatra. Hoje eu lido com isso respeitando os meus limites, então eu sei até aonde eu posso ir. Então, se tem uma situação que vai me gerar algo, depois eu freio e digo, não vou fazer isso. É você também saber dar resposta nas pessoas, aprender a se impor e saber que você tem pessoas qualificadas para te ajudar nisso. Hoje, graças a Deus, eu estou com um plano de saúde, mas até então eu não tinha plano de saúde. Eu tive quando eu tinha 13, 14 anos, passei um bom tempo sem ter plano de saúde e ainda é muito precário o atendimento no SUS, é muito difícil de você encontrar. E vocês sabem que consulta com psicólogo e psiquiatra é muito caro. Então, uma das melhores opções é você fazer um plano de saúde, porque aí você vai poder ir e pagar um valor baixo, entre aspas. E é isso, gente. Eu não queria fazer um vídeo chorando. Eu queria fazer um vídeo, assim, bem realista mesmo, que eu convivo com isso, como eu disse a vocês, desde que eu me entendo por gente. Não é fácil, mas que eu aprendi a lidar com o tempo. Vou dizer a vocês que não vai ser fácil, mas também não é uma coisa impossível. Você vai precisar se conhecer, saber
que você vai precisar de ajuda de profissionais, tá? Se for preciso você tomar um medicamento antidepressivo, um remédio para dormir, não tenha preconceito, isso é normal, eu tomo todos os dias. Então, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha. E olha pra alguém, pra sua mãe, pra sua tia, pro seu pai que tenha isso com um olhar de amor, que eles precisam. Tá certo? E, gente, graças a Deus, já fui pra primeira sessão com a minha psicóloga. E hoje eu vou botar a data aí pra vocês, mas amanhã estou indo pro psiquiatra, tá? Então tô aí, vou começar uma nova fase. Mas eu digo a vocês que procurem ajuda, porque aí tem pessoas. E caso vocês queiram conversar, pode me chamar no Instagram, não tem problema, eu sempre respondo os directs. E é isso, e os comentários também. Um beijo e tchau!